Vou, então, iniciar a aula, tá? Outras questões depois nós tratamos depois, tá? Então, lembrando aqui que nossa disciplina ela está focada no estudo da gramática tradicional, tá? Com um viés um pouco crítico e, sobretudo, fazer uma introdução ao estudo da morfologia. Lembrando que a gramática ela tem três partes, né? A fonética e fonologia, que estuda os sons, a morfologia, a fonética e fonologia que estuda os sons e as combinações entre sons para formar sílabas, etc. E tal. A morfologia, que estuda a palavra, e a sintaxe, que estuda a frase, tá? As relações das palavras dentro de uma frase, ok? No primeiro módulo, tá? Nós vimos um pouco sobre a história do português, né? E agora nós estamos fazendo uma passagem, tá? Da fonética, né? Que dentro da gramática engloba a ortografia. Lembrando que a ortografia é estabelecida por leis, vocês vão ver ao longo dessa aula que tem vários decretos, acordos, né, estabelecidos, leis que regem a ortografia. E a fonética, ela é uma área ampla dedicada ao estudo da realização acústica da fala. Tá? Então é muito importante que ao longo do nosso estudo a gente faça sempre o esforço de entender aquilo que é da fala e aquilo que é da escrita. Tá? Então eu vou chamar atenção para isso nesta aula. Tá? E isso vai nos possibilitar ir em direção à morfologia, até mesmo pela noção de sílaba e para a gente distinguir bem aquilo que está no âmbito da fonética e aquilo que está no âmbito da morfologia. Tá? Nós estudamos alguns aspectos anteriores, né, que são as sílabas, a divisão silábica, encontros vocálicos, encontros consonantais, e agora estamos no estudo da... Aqui não está, pena, eu errei aqui. Nós estamos no estudo da acentuação, da ortografia. Tá? Pois bem, nós, quando a gente passa para a acentuação, a gente precisa lembrar, tá? E aí, esse foi um assunto tratado numa das aulas anteriores, que nós temos um acento, né? Um acento, a gente precisa lembrar, assim, que quando a gente vai produzir o som, né? Quando a gente vai produzir um som, nós temos um aparelho vocal, né? Um aparelho, né? Então, o ar ele entra ou pelas fossas nasais ou pela boca, né? Nós inspiramos esse ar entra nos alvéolos pulmonares, faz a troca de oxigênio, onde acontece a troca de oxigênio e gás carbônico, né? E depois ele sai, né? Ou seja, ele é expirado. Né? No momento que ele sai, ele sobe e ele passa aqui pela faringe, onde está a traqueia e tal, ele vai passar pelas cordas vocais. Tá? Ele vai passar por umas pregas que são as pregas vogais ou as cordas vocais. Né? Essas cordas elas podem vibrar, gerando uma diferença de pressão entre aquilo que está embaixo e aquilo que passa para cima. Tá? Nós vimos que quando nós temos a abertura das cordas vocais, né? Quando a gente inspira e depois a gente expira e faz a, e, o, a gente percebe, se vocês fizerem aí em casa, que esses sons eles passam diretamente, tá? Eles passam diretamente pela boca sem nenhuma constrição, sem nenhum obstáculo, quer
na cavidade bucal, tá? Que é na cavidade nasal, tá? Quando você quer produzir uma consoante, né? Então, quando você tem essa passagem do ar sem obstáculo, você vai ter o quê? Um tipo de fonema que é chamado de fonemas vocálicos, as vogais, ou as semivogais. Tá? Quando você vai produzir o ar e faz a aba, né? Então, você fechou a boca, tá? Você estocou os lábios. Quando você faz isso, você produz uma consoante. Ou seja, a consoante ela é produzida pela constrição, qualquer constrição de articulação da cavidade vocal. Então você pode dizer um g, um g, g. Se vocês produzirem, vocês vão perceber que a língua, lá atrás da língua, vai bater no véu palatal lá atrás. Tá? G. Né? Ou eu posso produzir um l, tá? E na hora dessa produção, o que eu faço? Eu subo a língua, dobro a língua e bato ela aqui em cima no palato duro. Né? Ou eu posso produzir um t, t. Então, na hora que eu produzo t, né, se vocês fizerem aí, vocês vão perceber que a língua ela junta com os dentes. Ou eu posso dizer um b ou um p, né? Que eu tenho que necessariamente fechar os lábios para produzir esses sons. Tá? Então, essas que são as consoantes. Tá? Lembrando que existem os fonemas, né, na língua, eles são sons significativos na nossa língua. Tá? Ou seja, ele produz distinções significativas para a gente determinar que se trata de uma palavra ou de outra palavra. Então, avô, avó, né? Ou seja, só o simples fato de você ter um som aberto ou um som fechado, você tem distinção de palavras, né? Uma distinção significativa. Tá? E é isso que vai ser o fonema. Então, vai ter o fonema O e vai ter o fonema O. Tá? Distintamente das letras. Lembrando que letra é a representação na escrita e o fonema é na fala. Essa distinção é muito importante levar em conta. Tá? Quando eu estou falando de vogal e eu estou falando de consoantes, eu não estou falando das letras do alfabeto, tá? Que tentam representar. Tá? Isso daí. Lembrando que eu posso ter numa palavra mais fonemas ou menos fonemas do que letras. Né? Então, machado, ma, né? M-A, chá, C-H-A-D-O. Tá? Então, eu posso eliminar os dois As e somar 7 letras. Né? Só que eu tenho M, A, X, que é representado pelo CH, D, D e O. Então, eu tenho 5 fonemas. Né? Então, eu tenho 6, 7 letras e 5 fonemas. Tá? Porque o CH, ele representa um só fonema, um só som significativo na nossa língua. Tá? Bom, então vale a pena se debruçar sobre o material anterior. Aí nós vimos que tem algumas sons que eles são mais fortes dentro da realização da palavra, produzindo uma separação dentro da realização da palavra. Então, café. Né? Então, café. Se vocês pronunciarem, vocês vão perceber que tem duas partes, assim, dois impulsos. Né? Café, funil, Niterói, solução. Né? Então, vocês vão percebendo. E é isso que vai constituir a sílaba. E uma dessas sílabas, ela vai ser uma sílaba forte. Né? Uma sílaba forte. E essa sílaba forte vai ser chamada de sílaba tônica. Tá?
nós vimos que as palavras elas podem ser as palavras podem ser classificadas segundo o número de sílabas e segundo a posição do acento tônico. O acento tônico, então, é essa força na execução falada, acústica, tá? do, das palavras, ok? Então, de acordo com a sílaba tônica, né, da posição da sílaba tônica na palavra, tá, na palavra, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas, em proparoxítonas e biesdrúxulas. Tá? Essa palavrinha aqui certamente é nova para várias pessoas. Tá? Oxítonas é simples, né? Quando o acento ele recai na última sílaba. Tá? Então, café, funil, Niterói, solução, partir, encontrar, são exemplos de palavras que o acento ele recai na última sílaba. Tá? Ou seja, essa sílaba ela é mais forte. Tá? As paroxítonas são quando o acento tônico ele recai na penúltima sílaba. Tá? Então, nós temos Bahia, Bahia, né? Escola, retorno, ideia, repórter. E as proparoxítonas é quando o acento tônico ele recai na penúltima sílaba. Então, árvore, exército, pêndulo, quilômetro. Né? Se vocês repetirem, vocês vão perceber, né, que esse acento, que essa sílaba ela é mais forte, né? Que são 4 sílabas e que tem uma mais forte, a antepenúltima. Tá? E a biesdrúxula, ela é uma forma, tá? É uma formação verbal. Verbal significa exatamente que eu estou falando de verbo, formação verbal, tá? Eu estou falando de verbo, tá? Então, quando eu tenho essa formação verbal, tá? Para formar um verbo, para fazer uma ênclise, uma próclise, enfim, que vocês já ouviram, esse com um pronome átono, o, lhe, se, né? A, o, te, me, lhe, esses pronomes átonos, quando eu coloco eles, diga-me, por exemplo. Né? Então, quando você pronuncia diga-me, né? Você é quase como se fosse uma palavra só. E aí isso vai ser chamado de um vocábulo fonológico. Tá? Então eu não vou pensar ele quanto uma divisão aí que tem um verbo mais um pronome. Eu vou pensar ele desde o ponto de vista da realização. Diga-me que me ama. Né? Diga-me que me ama. Né? Ou seja, diga para mim que me ama. Então veja que esse diga-me, né, ele condensa tudo numa realização fonética como se fosse uma única palavra. E é justamente nesse caso que a sílaba, né, pensando na palavra fonética, na palavra desde o ponto de vista de sua realização, né, como um bloco só sonoro, ela recuaria para esse lugar aqui. Tá? O acento ele vai recair da mesma forma, vai se aplicar o acento da mesma forma que as palavras paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. Certo? Quanto... isso. Podemos dizer que o vocábulo fonológico. Certo? No caso das... e aí existem também um tipo de palavra que é chamada de monossílabo, né? Que a gente viu que existe monossílabos com uma sílaba, vocábulos com uma sílaba, os dissílabos, que são vocábulos com 2 sílabas,
os trissílabos, que são vocábulos com 3 sílabas, e os polissílabos, que são vocábulos com 4 ou mais sílabas, tá? Esses monossílabos, eles podem ser átonos ou tônicos, tá? Uh, os monossílabos tônicos, logo nós vamos ver de que se tratam eles. Os monossílabos tônicos, eles, depois do novo acordo ortográfico, são chamados de monossílabos oxítonos, tá? Ok? Porque os oxítonos eram só as palavras, né, que tinham 2 ou mais sílabas, mas cujo acento tônico recaía na última sílaba, tá? Então, o novo acordo ortográfico reconhece que os monossílabos têm, quando eles são tônicos, eles são monossílabos oxítonos. Tudo bem? Questões? Posso seguir em frente? Tá. É importante a gente eu conferi aqui, tá? Para que é a pergunta da Bianca, né? Vocábulo fonológico, tá? Existe o morfológico, né? E o fonológico, tá? Porque a fonologia justamente faz esses estudos da junção, tá? Dos vocábulos. Então vale a pena a gente lembrar novamente que a gente está falando de realização acústica e não de vocabulário em termos ortográficos, de letras, tá? Que é direcionado à língua escrita. Isso é muito importante para a gente não confundir. Tá? Vale a pena lembrar que o acento, para que a gente tenha um acento tônico, ele, ele vai se realizar segundo alguns critérios, né? Os critérios de intensidade, de tom, de timbre e de quantidade. A intensidade é justamente essa força expiratória, né, na pronúncia da sílaba. Então, café. Né? Então, você vê que tem uma sílaba que nós vamos colocar uma força maior do que a outra. Então, uma sílaba vai ser forte e a outra sílaba vai ser fraca. Né? Então, tem sons fortes e sons fracos. Os sons fortes são chamados de tônicos e os sons fracos são chamados de átonos. Certo? Então, quanto à intensidade. Quanto ao tom. O tom ele pode ser agudo ou grave, ou seja, depende da frequência de vibração das cordas vocais da emissão do som. Né? Então, vocês podem perceber, inclusive, que o homem ele tem uma anatomia distinta da mulher. Justamente, né? Alguns homens têm pombo de Adão, né? Ou mais para cima ou mais para baixo, tá? E isso vai justamente determinar, às vezes, uma maior frequência, uma maior diferença de pressão entre o ar abaixo das cordas vocais e o ar em cima das cordas vocais, produzindo um som mais agudo, né? Então, é um som mais agudo. Então você vê que eu subo, né? E um som mais grave, que eu preciso baixar. Tá? Ok? Então, é o som agudo ou grave, tá? O timbre diz respeito à ressonância do som na caixa vocal ou nasal, né? Tá errado aqui nasal, tá escrito errado aqui no material. Depois eu preciso corrigir. Não é sanal, é nasal. A gente escreve cada coisa, francamente. Tá, então o som ele pode ser aberto ou pode ser fechado, né, de acordo com o timbre. E um som, dependendo no que diz respeito à quantidade,
Ah, Esses som eles podem ter uma duração longa ou breve, tá? Consiste na duração. Ellen está reclamando de volume, tá? Posso continuar então, né? Tudo bem em relação a isso? Então a gente vai perceber que, do ponto de vista da sua realização fonológica, tá? Ou seja, sua realização acústica, da sua articulação, da ressonância, da sua intensidade, do seu tom, do timbre e da quantidade, né? Nós vamos ter sílabas acentuadas, isto é, tônicas, e sílabas inacentuadas, isto é, átonas. Tá? Então, a sílaba tônica é aquela em que recai o acento tônico. Tá? Isso é importante, distinguir isso. Tudo bem? Tudo bem em relação a isso? Para as pessoas que estão entrando agora, pode ter um pouco de dificuldade, né? Mas estou lembrando a vocês que essa plataforma ela permite com que a aula seja gravada, né? Então, depois eu vou tentar disponibilizar a gravação para vocês. Juliane tá sem som, tá todo mundo bem, estão conseguindo, tá ok para vocês. Algumas pessoas estão reclamando. Pode uma conferência 5, né, até a esta conferência, né? Vocês, quando vocês pensarem em acento, tá? Vocês têm que pensar no acento tônico, tá? Todo material até a M-conferência 5, ou seja, o material da M-conferência, acho que 2 e 3, né, 4, é relativo ao acento tônico. Nós estamos falando de realização acústica dos sons, das sílabas, das palavras, tá? Agora nós vamos passar para o terreno da língua escrita, tá? Então nós estávamos falando de língua falada e agora nós vamos passar para o terreno da língua escrita, que tenta, né, que procura representar a fala, né? Então vocês lembram lá nos estudos dos fonemas, quando né, nas aulas anteriores, que a gente estava fazendo justamente, vai ter exercícios no questionário que eu vou tentar lançar. Eu disse para vocês que eu ia tentar lançar nessa semana e eu não consegui, mas já estou elaborando ele, na verdade, já estou configurando, né, para lançar ele até amanhã à noite, ou sábado, no máximo, no mais tardar, de manhã, da questão da contagem de fonemas e de letras, né? Saber distinguir fonema e letra, porque a letra diz respeito à escrita, né? Então, o alfabeto tem uma determinada quantidade de letras, e essas letras não necessariamente correspondem ao número de fonemas dentro de uma língua, né? Então, por exemplo, nós temos as letras A, E, I, O, U, né? Agora, nós temos os fonemas A, E, né? I, O, U, né? São fonemas distintos, tá? Ah,
Então, a questão da escrita, ela é regulada por determinadas normatizações, tá? Então, uma delas é a questão da acentuação gráfica. Vocês vão encontrar nas gramáticas, obviamente, porque as gramáticas tradicionais, né, que são as que a gente está estudando, as gramáticas normativas, elas têm por objetivo ensinar um padrão, né, de língua, sobretudo visando a língua escrita, né? A gramática tradicional, ela nasce dentro de uma tradição de estudo da língua escrita, tá? Das normas cultas e letradas, literárias, artísticas, logo, da escrita, tá? A acentuação, ela é oficialmente estabelecida por um acordo ortográfico, né, luso-brasileiro, que aconteceu em 1943, e depois esse acordo foi consubstanciado por um formulário ortográfico. Tá? Essas alterações, né, essa acordo ortográfico de 1943, sofreu uma reforma, a reforma ortográfica de 1971, que mudou várias coisas. Tá? Então, essa reforma tem uma lei, né, a Lei 5.768, tá, de 1971. Tá? O link para essa lei está aqui, por mais que nesse link não tenha o texto da reforma em si. Tá? E, muito recentemente, entrou em vigor um novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que vai ser o objeto da nossa discussão nas M-conferências que eu vou, das M-conferências 6, tá? Que vão acontecer na segunda e na sexta-feira que vem, tá? Então, esse é o novo acordo ortográfico, né? Que foi assinado e aprovado pela comunidade de países de língua portuguesa, ou seja, a comunidade lusófona, né? Ele entrou em vigor no Brasil, ou seja, somos obrigados a usar esse acordo ortográfico em 2009, tá? Que ele alterou algumas regras do acordo ortográfico de 1971 e aboliu outras, como, por exemplo, o acento diferencial de algumas palavras homógrafas, homografas, né? Ou seja, escritas que têm a mesma grafia, né? Homógrafas, palavras homógrafas. Então, para, direção, para, verbo. Né? Pera, aí é pera e pera, né? Fruta e pera, preposição, tá? Uma preposição arcaica que a gente não usa mais. Polo, né? E polo, né? O polo eu não lembro direito que a oposição seria. E tem o pelo, né? Pelo, preposição, eu fiz isso pelo fulano de tal, e pelo de cabelo, tá? Então caiu o acento diferencial de algumas palavras nesse sentido, tá? Então polo não tem mais acento depois do novo acordo ortográfico de 2009, tá? Bom, então é importante vocês saberem que agora a gente vai entrar nas regras que regem como nós vamos acentuar ou não determinadas palavras. Lembrando que nós temos três tipos de acento, né? O acento agudo, tá? Eu tinha que ter colocado isso no material, que é aquele mais comum, que todo mundo sabe. O acento grave, que é invertido em relação ao acento agudo, que é aquele que aparece na crase, né? Vocês conhecem. E o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, né? Acho que ninguém tem problema em relação a esses tipos de acento. Né? No português, nós usamos muito o acento circunflexo, né? E o acento agudo. Né? Além que tem o tio é uma marca de nasalização, o trema é uma marca, é uma outro tipo de marca também. Tá? Pois bem, o tio, então, lembra que o tio ele marca, assim como o tio e
o M, né? Então lembra ali que campo, né? Que o campo, né? Nós temos o can, o can né? O can, o an, pan e o para formar campo. Então nós temos aqui C, A, M, P, O, 5 letras, mas nós temos 4 fonemas: K, A, P e O, tá? Ou seja, nós lembrando ali que nós temos um dígrafo quando a gente tem o A e o M, né? Então forma an. Por quê? Porque o M ele faz a nasalização da vogal, tá? Diferente. Então, por exemplo, não e now, né? Não, now. Então a gente percebe que a nasalização é extremamente importante dentro da nossa língua para a gente distinguir vocábulos diferentes. Logo, nós temos fonemas diferentes, tá? Então, nós temos um dígrafo no caso de campo, tá? E esse M, ele às vezes, ele é marcado como um tio, tá? Então, nós não consideramos um acento, né? Não é considerado um acento. Tá? Então, os vocábulos, nós temos os monossílabos, os oxítonos, os paroxítonos e os proparoxítonos. E os biesdrúxulos que não vão entrar nas regras de acentuação aqui. Tá? Por mais que a gente tenha visto ali que ele entra para pensar a posição do acento tônico. Agora nós estamos pensando a posição do acento gráfico. Tá? Então, lembrando que nós temos os vocábulos que têm uma só sílaba, eles são chamados de átonos, são chamados de monossílabos, e que esses monossílabos são de dois tipos. Ou eles são átonos, ou eles são tônicos. Ou eles são fracos, ou eles são fortes. Quando o monossílabo ele é átono, ele é fraco. Logo, não recebe nenhum acento gráfico. Tá? Então, nós temos entre eles preposições, artigos, os pronomes pessoais oblíquos dos pessoais oblíquos, não reflexivos e alguns reflexivos. Então, você tem o a, o as, o os, uns, em, no, na, nos, nas, e, te, se, lhe, nos, vos, sem, sob, com, pro, pra e etc. Tá? Lembrando que aqui a gente tem um conjunto de pronomes pessoais, oblíquos, não reflexivos, átonos, né? Lembrando que nós temos os tônicos e nós temos os átonos, né? Os oblíquos pessoais não reflexivos tônicos é mim, tim, mim, né? É comigo, contigo, né? Esses daí. Pois bem, então, dentro dessas classes dos átonos, nós temos os artigos, como disse, os pronomes reflexivos, que a gente vai ter algumas formas combinadas, que vale a pena vocês consultarem esse site aqui para ver algumas formas combinadas. São formas que a gente quase não usa, algumas, né? Alguns pronomes relativos, preposições e conjunções, ou seja, são palavras extremamente importantes na gramática, na constituição gramatical da frase. Tá? E os monossílabos tônicos vão ser substantivos, adjetivos, verbos, né? Diferente dessas palavras aqui gramaticais, né? Bastante gramaticais, tá? Lembrando que, depois do novo acordo ortográfico, os monossílabos tônicos eles passaram a ser chamados de monossílabos oxítonos. E eles vão receber acento quando? Primeiro, quando eles são terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Tá? Então, os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, eles são acentuados. Então, exemplos.
pá ou pás, a ou as da carta, rã, rãs, vã, sã, lãs, pé, pés, es, vês, mês, pó, pôs, pós, né? Ok? Consequentemente, não se acentuou-se os monossílabos tônicos terminados em I e U, seguidos ou não de S. Tá? Eu lembrei de um exemplo aqui que eu não vou falar, que ele é muito obsceno, mas se algumas pessoas já tiverem a cabecinha aí, já pode lembrar de um exemplo de um monossílabo tônico terminado em U que não é acentuado. Né? A gente sempre se lembra dos exemplos que a gente não pode falar, né? Bom, até dá para fazer um xingamento sofisticado, né? Tá? Pois bem. E também, né, aí entra aqui uma regra, né, que a gente vai encontrar em algumas gramáticas, mas que vai entrar em, nos acentos diferenciais, depois a gente vai ver nos acentos diferenciais, tá? Que ou tem algumas gramáticas que eles vão colocar também que os verbos da terceira pessoa do plural, e a gente pode colocar aí do presente do indicativo, né? Conjugados no presente do indicativo, os verbos ter e vir, conjugados na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, tá? Eles vão ter essa terminação em, tá? Então, eles têm, eles vêm, tá? Só que não são acentuados os monossílabos tônicos terminados em e ens, tá? Com exceção das partes mais acima. Então, isso daqui está aqui, só que isso daqui vai comparecer também no acento diferencial lá na frente, que a gente vai comentar depois. Então, vejam que não tem acento, né? Vem, vens, tem, tens, sem, bem, bens, tá? Só nessa articulação do plural. Então, ele tem sem acento, eles têm com acento, tá? Entrando já num dos principais erros que são cometidos na escrita da maioria das pessoas, né? Ele ou ela tem sem acento. Eles ou elas têm com acento circunflexo, não é, tá? Eles, e assim do mesmo modo que é o do verbo vir, né? Eles vêm, né? Tá? Então, elas e eles veem as estrelas no céu, tá? Que é do verbo dessa terceira pessoa, tá? Ok? E são acentuados os monossílabos tônicos, ou os monossílabos oxítonos, terminados em ditongos abertos. Lembrando, né, que nós temos os dígrafos, que são duas ou mais letras. O dígrafo é duas ou mais letras que representa um som, tá? Um fonema, tá? Então, machado, nós temos CH para representar ch. Mulher, nós temos o LH para representar esse lh, né? Tá? Então, isso é dígrafo, tá? Nós temos o AM para representar o an. Nós também podemos ter HON para representar o on, né? De Honda, olha, apesar que Honda, no caso, não dá, né? Mas Honduras, né? Então, nós temos aí
o H, o O e o N para representar o ON, tá? Ou seja, a gente poderia colocar aí numa representação fonética o O nasalizado com um tiozinho, tá? Isso é dígrafo. Agora eu posso ter encontros vocálicos, né? Que é, ou seja, que eu tenho dois fonemas, duas vogais, né? Os encontros vocálicos. Eu posso ter duas vogais, eu posso ter uma vogal. Isso aqui, eu posso ter uma vogal e uma semivogal, ou uma vogal e duas semivogais. Tá? Então, lembrando que quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu tenho um ditongo. Tá? Esse ditongo ele vai ser dito crescente. Lembra-se disso? Ele é crescente se eu tenho uma semivogal e uma vogal. Primeiro vem uma semivogal e depois vem uma vogal. Ele é dito decrescente se ele tem primeiro uma semivogal e depois... ele decrescente é semivogal, vogal. Crescente, não, peraí. Decrescente, eu estou confundindo. Decrescente se eu tenho uma... Nossa, me perdi agora. Eu tenho. O decrescente é pai, por exemplo, né? Uma vogal, uma semivogal. A crescente é semivogal e uma vogal, tá? Então, decrescente, o som cai. Se o som cai, primeiro eu tenho a vogal. Depois eu tenho minha semivogal, que é mais fraca. Se o som sobe, eu tenho uma semivogal e uma vogal, tá? É o som crescente, é o crescente. E se eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, eu tenho um tritongo, tá? E se eu tenho duas vogais juntas, eu tenho um hiato, tá bom? Então, lembrando aqui que eu tenho esses ditongos abertos, tá? Que no caso aqui, como és, então aqui que eu tenho uma vogal e uma semivogal. Então, é um ditongo decrescente aberto, tá? Por que é aberto? Porque ele é terminado... eles são de tongos crescentes aqui, tá? Tongos abertos, né? Mês, né? Ou seja, tônicos, né? Mês, véu, dói, tá? Então, esses tongos terminados, né? De ênfase, eles recebem, como eles têm a sílaba forte, eles recebem e eles recebem o acento, tá? Os oxítonos terminados em ditongos decrescentes abertos, certo? Ou seja, acentuados. Tudo bem? Bom, aqui tem uma observação sobre as formas verbais de tongo e hiato a Caroline. Ditongo é uma vogal e uma semivogal. Portanto, eles formam uma sílaba só. Tá? Pai. Né? Pai. Tá? Formam uma sílaba só. Agora, país. Então, você tem duas sílabas. País. Então, você tem duas vogais. Elas estão juntas na palavra. Não tem uma consoante no meio. Mas elas formam duas sílabas diferentes. Tá? Então, quando você tem duas vogais, você pode separar elas. Aliás, você tem que separar elas na realização do som. Faísca, país, Bahia. Né? Você não fala bainha. Né? Tá? Paz e país. É uma diferença. Então, no paz, você tem um ditongo. Paz. Né? No hiato, você tem duas vogais. Deu para entender? Ditongo é uma vogal e uma semivogal. Tá? Bom, quando você tem formas verbais, ou seja, verbos conjugados terminados em R, S ou Z, tá? Seguidos de pronomes átonos oblíquos, tá? Ou a, ou as.
eles vão perder a consoante final, o R, S ou Z, e vão acrescentar o L ao pronome. Então, dar a, né? Dar a, dá-la, né? Eu vou dar a camisa, né? Ah, quero dar essa camisa. Para quem? Vou dá-la a fulano de tal, tá? Esse A aí representa a camisa. Então, perde o dar a, passa a dá-la. Quer o quelo. Pôs o polo. Fiz a fila. E pus o pulo, tá? Então, é uma regra das formas verbais que vão se formar aí como oxítonos tônicos. E vão seguir as mesmas regras, ou seja, os oxítonos terminados em A, E e O são acentuados e os terminados em I e U não são acentuados. Tudo bem? Posso seguir em frente, então? Vou ver uma coisa aqui. Ah, tá. Eu passei para outro slide, mas não era. Tá. Então vamos lá. Ahn, Bom, terminamos então os monossílabos tônicos ou monossílabos oxítonos, tá? Que são palavras que eles vão ser acentuados, formados por uma única sílaba, e que, quando tônicos, eles vão ser acentuados se terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, tá? Ou quando terminados nos ditongos abertos oi e eis, tá? Quando vamos para as oxítonos, ou seja, são palavras com mais de uma sílaba, cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Então, como que eu marco isso na escrita? Acentuo isso na escrita? Ou seja, como que eu marco o acento gráfico? Tendo em vista a sílaba tônica, o acento tônico. Tá? Então, vamos acentuar os oxítonos, os oxítonos, né? Do mesmo jeito que os monossílabos tônicos. Todos eles terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. E também os terminados em ditongos abertos decrescentes, ES, EU, OIS. Ou OI ou OIS. Tá? Simples, né? Quase a mesma regra dos... Não, prova final não tem consulta, tá? Vocês vão poder consultar no questionário. A prova final, neca kibitibiribas. Pois bem, ah, mas eu não vou fazer uma prova muito difícil. Pois bem, então os oxítonos terminados em A, E e O, né? Ou nesses ditongos abertos, E, eu ou OI, né? Eles são acentuados. Então, exemplos: sofá, café, paletó, avó, robôs, português, né? Papéis, fiéis, ilhéu, chapéu, herói. Tá? Então, percebam que os primeiros exemplos eles são simplesmente terminados em A e O. E aqui nós temos os ditongos, os papéis, né? Fiéis, tem fiel, papel e papéis, fiéis. Né? Uma forma, você veja que a forma aqui é acentuada. Ilhéu, chapéu, heróis. Tá? Pois bem, também recebem acentos oxítonos terminados em "em" e em "ens", que é o plural de "em". Né? Então, armazém, vintém, detém, provém, certo? Eles recebem também um acento, ok?
recebem acerto circunflexo no etônico em as formas da terceira pessoa do plural do presente indicativo dos verbos ter e vir, que é aquilo que vai entrar também na questão do acento diferencial, né? Então, a forma no singular, terminado em é acentuada, com acento agudo, só que se for uma forma verbal na terceira pessoa do plural do presente indicativo, essa forma vai receber o acento circunflexo. Então, ele contém, ele retém, ele convém, ele advém, ele tem e eles contêm com acento, eles retêm, eles convêm, eles advêm e assim por diante. Eles vêm, tá? Tudo bem? Veja que as regras são quase as mesmas das monossílabos tônicos, né? E do mesmo forma que os monossílabos tônicos, os verbos que tiverem seguidos, os verbos terminados em R, S e Z, seguidos de seguidos de um pronome átono, né? Das formas dos pronomes, eles vão receber o L, né? O R, o S e o Z, essa consoante vai ser eliminada e vai ser assimilado o L ao pronome, né? Então, amar o, amá-lo. Refez a, fê-la. Refiz o, refilo. Deduz o, dedulo. Repôs o, repô-lo. Do mesmo modo, seguem as regras de que os oxítonos, bem como os monossílabos oxítonos, terminados em A, E e O, em ditongo aberto, eis, eu e óis, são acentuados. Do mesmo jeito, tá? Então, a regra básica para os oxítonos é exatamente essa. Os oxítonos, sejam monossílabos oxítonos ou palavras oxítonas, terminadas em A, E e O, em ditongo aberto, eis, eu ou eus, oi ou ois, são acentuadas. Ok? Chamando a atenção para aquelas formas do verbo ter e vir na terceira pessoa do plural e seus derivados. Tudo bem? Pegaram a regra? Podemos passar para os paroxítonos? Sim, tá todo mundo com as regras na ponta da língua? É, né? É assim mesmo, gente, tá? Bom, paroxítonas é a pior parte, tá? Para mim, vamos dizer assim, é a que mais tem regrinhas, tá? Bom, as paroxítonas, como nós vimos, são as palavras que são as palavras cujo acento tônico, né? Ou seja, nós estamos falando de realização, de força, de intensidade, de quantidade, né? Timbre. Quando esse acento tônico ele recai na penúltima sílaba, tá? Uh, Bom, primeiro tem uma regra de exclusão. Não são acentuadas as formas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, e em EN ou AN, tá? Não são acentuadas. Então, por exemplo, vida, terminada em A, casas, terminada em A, rude, peles, jovem, solo, itens, cantam. Né? São exemplos de paroxítonas terminadas nessas formas, nessas terminações aí.
tá? Agora, não são acentuadas se não formam ditongo ou nasalização, tá? Daí a gente vai ver outra coisa. Porque cantam aqui é da forma do terceiro do plural. Cantam. Pois bem, são acentuadas todas as paroxítonas terminadas em I, U, L, N, R, X ou PSI. E aí eu vou dar uma dica que, pelo menos para mim, ajuda muitíssimo, porque eu não consigo decorar essa ordem jamais. Tá? Uma dica para vocês que é que vocês podem colocar assim. Deixa eu ver aqui. Ver como que eu faço isso. Que eu posso colocar que eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em lux, tá? Então, todas as paroxítonas terminadas em Rinlux, R-I-N-L-U-X, são acentuadas. E claro, daí tem as formas mais robustas, né, da língua, que são as terminadas em psi, né, como bíceps, né, tríceps, e assim por diante, tá? Com nome. Então, isso já ajuda a resolver mais da metade das regras, tá? Então, as paroxítonas terminadas em Rinlux são acentuadas. Então, fácil, terminadas em L, hífen, terminada em N, mormon, terminada em N, repórter, terminada em R, tórax, terminada em X, bíceps, terminada em ps, tá? Essa é um truquezinho, né? A gente forma uma palavra para decorar essa palavra, tá? Bom, note que o plural de N, E, NS, né, das paroxítonas terminadas em N, não são acentuadas. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, Carmen, que é acentuada, e Carmens não é acentuada. Item é acentuada, e itens não é acentuada. Tá? Ou seja, cai naquela regra inicial ali de ENS não é acentuado. Tá? Então, por mais que a paroxítona de item tenha acento, quando ela vai para o plural, ela não tem acento. Assim como o hífen, hífens. Líquen, líquens. Carmen, carmens. Tudo bem? Opa, deixa eu mudar aqui. Tá. Tudo bem? Tá todo mundo quietinho? Tentando decorar as regras, porque decoreba, né, gente? É lei, tem que saber, simplesmente. Não tem o que fazer. Ah, sério. Tá, então eu vou montar 20 exercícios nesse módulo para vocês fazerem bastante para decorar. Linuxão. Sim. Ah, tá, pode ser. Pode ser uma boa, Por quê? Porque os paroxítonos terminados. Então, daí tem as outras regras das paroxítonas, né? Terminadas em unzão,
são acentuadas, né? Por quê? Porque se vocês virem bem, né, elas não são acentuadas, elas são terminadas em AE, A, E, O, ESN, né, ENS, ou AN, né, AN, AM, né, se elas não forem cedidas de ditongo. Agora, então, elas são acentuadas todas terminadas em relux, psi, mas elas também são acentuadas se elas terminam em an, ão, an, ou ão, on, on, ons, uns, e de tom oral crescente ou decrescente. Uns, lupus, terminada em S. Lupus é terminada em S. Tá? Ou seja, tem nasalização. Perceba que aqui tem nasalização, tá? Do an, ão, o e o u. Então é como se o final da paroxítona terminada em nasal, ela é acentuada. Tá? Então, imã, órfã, órgão, bênção, íon, plâncton, elétron, álbum, álbuns e assim por diante. E quando ela é terminada em ditongo oral crescente, seguido ou não de S. Então, área, tá? Área, área. Você, a maioria não vai produzir área, né? Ah, é minha área. Então, você tem aqui uma semivogal e uma vogal. Então, você tem um ditongo crescente. Vácuo, né? Você tem também terminado em ditongo crescente. Imundície, aqui você tem terminado também de tom crescente. Gênio, então todos de tom crescente aqui. Ei não, jockey não, de tom decrescente, de tom decrescente e de tom decrescente, né? Ei, eis, tá? Então, quando terminado de tongo, crescente ou decrescente, são acentuadas, tá? Agora, o acordo ortográfico, para introduzir um problema para a gente, novo acordo ortográfico, ele aboliu o acento gráfico dos ditongos abertos. Veja aqui que aqui é terminado em ditongo. Aqui ele aboliu o acento dos ditongos das paroxítonas. Então, ideia. Então, eu tenho uma sílaba I, dei, a. Então, eu tenho aqui um ditongo e entre esse encontro aqui, um hiato. Então, A forma uma outra sílaba. I, dei, A. Esse ditongo aqui perdeu o acento. Assim como assembleia, assim como boia, assim como colmeia, assim como paranoia, etc. O ditongo dentro da paroxítona. Tá? Tudo bem? Então, ideia não tem mais acento. Assembleia não tem mais acento. Boia não tem mais acento. Colmeia não tem mais acento. Certo? Depois de 2009. Tudo bem? Veja que aqui o ditongo está na frente, está no fim, tá? E aqui a sílaba da paroxítona é acentuada. Essa sílaba aqui, ela não tem o ditongo. Aqui ele está abolindo o acento quando dentro da sílaba, da penúltima sílaba, tem um ditongo. Tá? Aqui é terminado em ditongo. Tá certo? Tudo bem? Tá. Tá todo mundo quietinho. Bom. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em O, E, tá? Dos hiatos, tá? Caiu também.
Tá? Enjoo, perdoo, vou, abençoo, creem, deem, leem, vem. Não se acentua mais, tá? Isso caiu também. E também não se acentuam as paroxítonas terminadas em oa, tá? Claro, porque não se acentuam as paroxítonas terminadas em a, tá? Então, pessoa, patroa, coroa, boa, canoa, tá? Então, obviamente que não vai se acentuar oa, porque não se acentuam as paroxítonas terminadas em a. Acentuou-se as oxítonas e os monossílabos oxítonos terminados em a, mas as paroxítonas não. Tudo bem? Dúvidas? Várias, né? Várias. Posso seguir em frente? Bom, se alguém tiver mais alguma questão, que tiver alguma questãozinha, alguma dúvida, coloca ali, tá? Bom, e aí vem o mais fácil de todos, o que todo mundo adora, né? Se as paroxítonas elas deixam todo mundo de cabelo em pé, as proparoxítonas deixam todo mundo sorrindo, né? Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Acabou. Não tem discussão. É proparoxítona, acento, tá? Então, enfático, lâmina, límpido, único, né? Então, por exemplo, por que que melancia não é acentuada? Ah, melancia. Por que que melancia não é acentuada? Vai lá, hein? Quem? Porque termina em A. Porque é uma paroxítona terminada em A. Isso aí, tá? Seria melância se fosse uma proparoxítona, né? Bem, tá. E existem algumas outras regrinhas, tá? Que diz respeito ao hiato. Quando você tiver um hiato, a segunda letra, quando você tiver um hiato formado com I e U tônicos, esses I e U tem que ser tônicos, obviamente, porque é um hiato, né? Em posição de segunda vogal no hiato, ou seja, você tem o hiato, você tem o I e U, uma letra ali. E esse I ou esse U tá no segundo lugar do hiato, tá? Então, tem uma vogal e depois tem essa vogal. E essa vogal ou é I ou é U. Seguidos ou não de S, desde que não sejam seguidos de NH ou precedidos de um ditongo, se tiver um ditongo antes, vai receber acento. Tá? Então nós temos Bahia, Faísca, né? Vejam que o I ele está no segundo lugar do ditongo. Juízes, tá? Atraíla, baú, conteúdo, tuiuiu. Tá? Então, esses hiatos eles vão receber acento, vão ser acentuados. Quando você tem aqui duas vogais e a segunda vogal é um I ou um U, tá? Ou um U aqui no tuiuiu, no conteúdo, no baú e I em atraíla, juiz, faísca, is. Juízes, né? Veja que juiz já não vai ter acento, porque daí vai ser uma oxítona terminada em Z. E aqui, que acaba no plural, acaba se tornando uma paroxítona. Tá. E existe um acento diferencial
que é dito como um acento que não se aplica a nenhuma regra, tá? Ele é para simplesmente diferenciar, muitas vezes, uma palavra de outra, a classe de uma palavra de outra. Então, por, né, o verbo por, né, para diferenciar a preposição por, que não tem acento e que ela é átona. Tá? O verbo pôde, do pretérito perfeito, do pretérito do pretérito perfeito mesmo, do verbo poder, tá? Ele pôde, né? Então, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Para diferenciar o pôde do presente do indicativo, né? Ele pôde. Ele pode. Aliás, ele pode e pôde. Pode e pôde. Aberto e fechado. Tá? É facultativo em forma e forma. Né? Forma e forma. Tá? Alguns casos o acento se mantém. É obrigatório em por, em pôde, pode. Mas é facultativo em forma, forma. Tá? Assim como também esse acento circunflexo de tem, tens, vê, vens, contém, contens, retém, retens, advém, advens, ele é também dado como um acento obrigatório que é tido também como diferencial. Tá? Eu digo isso porque vai cair um exercício no questionário que eu estou colocando para vocês em relação a isso. Tá? E por fim, o trema, né? Ele foi abolido das palavras portuguesas. Lembram-se que quando você dizia, então, por exemplo, eu tenho o dígrafo guerra ou querer, né? Então, guerra é G, U, E, dois R's, A, não é? Então, eu tenho G, U, E, R e A, tá? Na verdade, em guerra eu tenho dois dígrafos, né? Por quê? Porque os dois R's, ele é um fonema só. E o GU, ele é um fonema só. Ele é um fonema G. Assim como querer, né? Querer, né? Então eu tenho aqui o Q, o U, o E, o R e o E. Né? Então eu tenho quatro letras. Mas eu tenho o Q, K, E, R e E. Também quatro fonemas, né? No caso, a contagem acaba coincidindo. Mas veja que quando eu tenho dígrafo, né, já não tinha o trema. Eu tinha o trema quando eu não tinha o dígrafo. Né? Então, por exemplo, linguiça. Lembre-se que linguiça tinha o trema. Né? Tá? Então, é nesses casos. Agora, eliminou-se tudo e só ficam para palavras de origem estrangeira que tem o trema. Tá? Uma palavra de origem estrangeira que tenha o trema, aliás, e derivados de nomes próprios. Né? Então, mülleriano. Então, Müller. Então, mülleriano. Tá? Rubner. Então, ruberiano. Rubneriano. Tá? Então, vai se manter o trema só nesses casos. Então, tá certo? Dúvidas, pessoal? Hum, Os nomes próprios, eles vão muitas vezes seguir lógicas, às vezes distintas, né, Caroline? Ah, eles, eles respeitam algum. Porque cada um escreve do jeito que quer, né? Nome próprio. Sobretudo no Brasil, né? Tem países que regulam, né? Tem listas de nomes próprios. Os pais não podem colocar qualquer nome.
Mas no caso do nosso caso, nossa. Então como que fica a acentuação, né? Alguns nomes tem, né? Cláudia tem, mas muitos não tem, não. Mais dúvidas, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Várias dúvidas, né? Nada, imagina. Pessoal, alguém tem dúvida? Se não, a nossa aula acabou, tá? Eu vou terminar a gravação aqui, vou ficar aguardando se alguém mais tem dúvidas para me fazer questões, tá? Se não, a gente pode